Olá pessoal, aqui é o Leonardo Tacuno. Vou gravar mais um vídeo. Vamos fazer o seguinte, ó. Os vetores são muito utilizados quando a gente quer tratar com um conjunto bem grande de dados, né? Então eu preciso alocar várias variáveis, trabalhar com várias variáveis de uma vez, o vetor nos ajuda bastante. Só que fazer entrada de dados para muitos dos elementos, por exemplo, imagine que eu queira trabalhar com um conjunto de 1000 elementos. É inviável ficar entrando pelo teclado. Então, uma maneira de fazer entrada de dados é utilizar geradores aleatórios, né? A gente vai utilizar um gerador aleatório de números. Vamos criar um gerador aleatório de números. Vou criar um vetor aqui. Eu vou criar um método chamado gerarVetor. Eu vou passar o tamanho do vetor e ele vai receber o tamanho, vai alocar o espaço, sortear os números e devolver o vetor para a gente, tá? Então, um vetor de tamanho 100. GerarVetor não existe, então ele sugere criar um método. Vou criar o método que ele sugere. Aqui o parâmetro eu vou mudar para int i, em vez de int i eu vou chamar de tamanho. E aqui, bom, eu recebi o tamanho como parâmetro, eu vou falar assim, ó, vetor. Vou alocar um espaço de um vetor de tamanho que eu passei como parâmetro. E vou devolver para a função que chamou, a função main ali, o vetor que eu aloquei, tá bom? Então, ele começou a função, ele chamou o gerarVetor, passou como parâmetro, alocou um espaço de memória e devolveu o vetor alocado, tá? Mas aí a gente quer sortear uns números aqui e colocar nesse vetor, uns números sorteados. Só de eu alocar aqui, esses números que estão dentro do vetor estão todos zerados, né? Então eu vou criar um gerador de números, utilizar, né, um método, um objeto, né, uma classe que vai gerar números aleatórios para a gente. Um gerador de números aleatórios, ou pseudo-aleatórios, né? Essa classe chama random, tá? Random. Bom, para utilizar a classe random, ele automaticamente o Eclipse automaticamente importou para mim a biblioteca Java útil, um pacote random. E aí basta eu fazer um forzinho e começa de 0 e menor do que vetor.length e mais. E para cada posição i do meu vetor, eu utilizo o método nextInt do gerador. Esse nextInt eu posso limitar, né, dizer, ó, o número gerado vai ser até no máximo, sei lá, 100. Então vou sortear números de 0 até 100. Posso sortear números de 0 até 10, de 0 até 20, etc. Só colocando esse limite aqui, né? Meu for começa aqui, termina nesta linha. Se eu tenho uma linha só, não precisaria da chave, mas eu vou deixar a chave para deixar mais claro. Então ele vai sortear um monte de coisa e vai devolver para mim um vetor preenchido. E aqui eu vou imprimir esse vetor. Arrays.toString. Então, o programa chama o gerador, ele vai gerar para mim um vetor de tamanho 100, sortear elementos com no máximo 100 e devolver o vetor. Então ele sorteou um monte aqui com números de 0 até 100. Eu posso diminuir esse vetor aqui, ó, de tamanho 10. Então vou alocar um vetor de tamanho 10, cada elemento do meu vetor são números que vão variar de 0 até 100. Tá? Espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo.